Olá, minha gente, meus cumprimentos habituais, né? Estou aqui mais uma vez no programa Encontro na Tarde e mais uma vez vamos ter essa nossa conversa habitual, que na realidade eu tenho a intenção de transmitir algum conhecimento, não é? A gente também conversar, levar ideias, discutir assuntos políticos, sociais e relacionado ao humanismo. Então, é essa a minha intenção maior em manter esse contato diário com cada um de vocês, não é? E aí eu indagaria nessa nossa conversa de hoje, né? Será que a lei brasileira, ou em qualquer parte do mundo, mas vamos nos focar, nos voltar, evidentemente, para o nosso país, que é o que interessa de verdade, não é mesmo? Então, né, vamos nos focar na legislação brasileira, tá ok? Então, minha gente, a questão é a seguinte, né? Na verdade, reza o artigo 5º da Constituição da República de 1988, em que recorrentemente a gente sempre fala nessa lei maior, porque no ordenamento jurídico, né, na pirâmide das leis, é a lei que está lá no topo, não é? Então, evidentemente, a gente não pode jamais, né, deixar de se referir primeiramente à Constituição Federativa, que é a lei das leis, não é? Agora, será que realmente, né, essa Constituição nos garante a aplicabilidade da lei, né, ao pé da letra fria da lei, do que textualmente está ali na legislação, seja ela voltada para qual finalidade que venha a ser, para regular a vida dos cidadãos, a vida das cidadãs. Será que essa lei é aplicada de forma igualitária? Será que não existe alguma casta ou classe privilegiada por essa própria lei maior, por essa própria Constituição? Será que existe alguém que tem determinadas prerrogativas e alguns privilégios que vêm dessa lei maior? É claro que existe, a gente sabe que existe. E mesmo a gente o que percebe diuturnamente no dia a dia das pessoas é que geralmente quando se prende uma determinada pessoa de acordo com o seu estamento social, né? Alguns, às vezes, merecem um tratamento
diferenciado por parte daquela autoridade encarregada de executar aquele trabalho da prisão de alguém. Às vezes, quando se trata de alguém deserdado do mundo, pode contar que às vezes o cacete come, a tortura domina e o indivíduo sofre às vezes toda sorte de coisas, apesar da proibição constitucional. Ainda assim, a tortura, né? A tortura, a violência em determinadas prisões, que às vezes são até injustificáveis, quando é justificável, a gente às vezes não tem nada a dizer. Mas quando não, minha gente, como a gente percebe em muitos casos de violência daquelas autoridades que vão prender alguém, é coisa realmente que não está no gibi, né? O artigo 5º estabelece que realmente não deveria ser dessa maneira, né? A autoridade encarregada de prender alguém tem que prender usando da força dentro dos limites, né? Dentro daquilo que puder, para dominar o indivíduo que coercitivamente está sendo preso e será, evidentemente, conduzido à prisão a mando de alguma autoridade coatora, não é? Mas, na realidade, não é isso que acontece. A gente vê muitas práticas de ilegalidades por aí afora, principalmente naqueles guetos sociais, nas periferias urbanas das cidades, dos aglomerados urbanos, enquanto que, quando vai se prender uma pessoa aquinhoada da sorte, uma pessoa dotada de status social e de riqueza e poder, aí realmente o tratamento é diferenciado. Até nisso existe esse diferencial. E agora, não é? Como acontece ciclicamente no Brasil, se prende até, às vezes, por conta de uma opção política. Até parece que a gente está voltando à ditadura militar de 64, que perdurou até 1985, em que o cacete comia no centro. Mas, na realidade, né, a gente pode até ilustrar, como está aí nessa figura, né, ilustrativamente, né, veja vocês que na figura, nessa charge, né, daqueles em que a lei é aplicada igualitariamente, só tem uma lauda de papel. E naqueles que têm os privilégios, né, vejam vocês que existe uma fileira de papéis descendo. É uma charge realmente interessante e representa realmente os privilégios que a lei dá a determinados estamentos sociais, a determinadas castas e a determinados ocupantes de cargos, quer sejam de mandatos eletivos ou conquistados através de concurso público, que na realidade, em muitos concursos
públicos, né? Principalmente quando se trata de magistrados e de promotores de justiça. Na realidade, só a casta social tem facilidade em ter mais acesso, porque tem dinheiro para pagar a bons professores, fazer cursinhos, né, para se aprimorarem mais, poder ficar de 2 a 3 ou 4 anos somente estudando, sem nada fazer, e aí realmente quem mais passa nesses concursos para magistrados ou promotores de justiça é a classe média, média alta e classe rica. Quando passa uma pessoa que vem lá de baixo ou uma pessoa de cor da pele diferente, aí não é regra, é uma exceção, né? O cara tem que realmente fazer um esforço hercúleo, né? Ser um indivíduo extremamente estudioso e inteligente, às vezes até você quer ter o direito de descansar e de dormir, não é? Porque tem que trabalhar para estudar. Então, quem passa nessas condições pode realmente se dizer um herói, né? E todo servidor público, de um modo geral, né, adquire, depois de 3 anos de estágio probatório, é que adquire a estabilidade. No caso de juiz de direito e promotor de justiça, esse tempo é somente de 2 anos, né? E outra, né? O juiz e promotores, logo que assumem, né, já ganham de mãos beijadas, porque é previsão constitucional, a vitaliciedade de seus cargos, né? Também a inamovibilidade, certo? E outra mais, a irredutibilidade de seus salários. Enquanto que o trabalhador qualquer pode perder o seu emprego, pode diminuir o horário de trabalho e também reduzir o seu salário. A empresa, o capitalista, pode dizer que está em dificuldade e o indivíduo, evidentemente, às vezes tem que aceitar uma redução de seu salário. Agora, quanto a essa casta de ocupantes de cargos na gestão ou no poder judiciário, quer o poder público tenha dinheiro ou não, o seu salário é irredutível. Tire de onde tirar, o Estado tem que pagar. E esse dinheiro vem de onde? Da população que paga tributos, tem uma carga elevadíssima, principalmente na questão de imposto de renda, que só quem paga é quem realmente pode ser identificado, pode ter identificado o salário que ganha, e isso somente a classe trabalhadora é quem paga fielmente o imposto de renda, porque a classe empresarial faz todo tipo de malabarismo para burlar, não é? Ou não é dessa maneira? Me digam aí, confirmem, curtam aí, comentem, compartilhem, demonstrem que não é o contrário, ou é o contrário do que estou afirmando, né? E tem mais, o trabalhador, se não chegar na horinha de entrar no seu trabalho, né, pode ser mandado de volta para casa, perde o dia e perde mais o feriado. Juiz e promotor não tem horário de trabalho, né? Chega
na sua comarca ou na sua vara, na hora que bem quer, e entende, atende a população quando bem quer e entende da mesma forma, tem alguns educados e outro, né, atende o povo com a maior ignorância para uma pessoa que se diz letrada, né, educada, civilizada e estudada, né, e preparada, porque para mim, que tenho 3 décadas de militância, advocacia, já enfrentei muito magistrado canalha desse tipo, que não trata bem nem sequer o advogado. Vem logo com patadas como se fosse um cavalo. Já vi pessoas tremelicar, não é? Balbuciar, sem sequer sair a voz, só porque estava em frente de um juiz ou de um promotor, e isso não pode acontecer. Porque nem promotor, nem juiz de direito é Deus. Tem muitos que pensam que são deuses. Tem outros que têm certeza que são de verdade. E isso, minha gente, tem que acabar. Essa crise de juizite aguda, de promotorite aguda, também tem que acabar. E outra, essa questão de vitaliciedade de cargo, inamovibilidade e redução de salários também tem que acabar. Porque isso tem que ser de acordo com as condições da economia do país. Então, se todos sofrem por uma crise econômica qualquer classe social tem que também pagar aquele preço. Mas para juízes e promotores, ou alguém qualquer da magistratura, isso não pode acontecer. Então, isso é um absurdo. Fora os julgamentos parciais, a instrumentalização da justiça, que tantos se utilizam disso para beneficiar alguém que está na sua graça, para beneficiar A, B ou C, quando na verdade o julgador tem que ser imparcial. Julgador não pode ter lado, não. E o promotor de justiça, ou procurador federal, seja lá quem for, que é parte no processo, ele também tem que ter a responsabilidade de fazer a denúncia quando ela for pertinente. Quando não for também, nem promotor, nem procurador tem lado, não, senhor, porque eles não podem militar politicamente. Se forem militar politicamente, caiam fora da promotoria, da procuradoria, da magistratura, porque vocês não nasceram para julgar, nem para representar o Estado. Fico indignado com tudo isso, porque com tudo isso mesmo é que surgem os deltãs e os moros da vida. O moro não está mais como juiz de direito, felizmente, porque já causou muito dano, muito estrago irreparável, junto com esse procuradorzinho do Paraná, que realmente até parece que tem mais poder do que o presidente Jair Messias Bolsonaro. Só falta essa agora. Um mero procurador da República do Paraná
ter mais poder do que um presidente da República. Seja ele quem for, pouco importa, até mesmo o Bolsonaro. Mas, de qualquer maneira, mesmo destrambelhado como é, mesmo dentro da sua maluquez, ele é o presidente da República. Mas o Brasil tem que parar com os seus deltãs e os seus moros da vida no judiciário. Porque enquanto essa justiça for manipulada e instrumentalizada ao bel prazer de determinadas autoridades que pensam, ou às vezes têm certeza que são deuses, a gente não pode falar em aplicação da lei em pé de igualdade, porque isso não existe na prática. Isso pode existir no texto constitucional ou no texto do Código Penal. Mas na prática não existe. Na prática é uma balela. Então, para nós que militamos com ética e dentro das prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, jamais poderemos concordar com esse tipo de coisa, esse tipo de instrumentalização e manipulação da justiça para favorecer A, B ou C, ou seja lá quem gota serena for, porque isso é inadmissível. Então, esse tipo de juiz e promotor de justiça, ou procurador da República, deveria, na realidade, mudar de profissão, porque estão no lugar errado. Não servem nenhum para ser do órgão acusatório, nem o outro serve para ser julgador de porra nenhuma. Então, minha gente, era isso que tinha a dizer a todos vocês. Então, a lei também é discriminatória, certo? Não propriamente o que está escrito, mas os seus aplicadores são falhos. E a Constituição precisa mudar para acabar com muitos privilégios. Porque apesar de ter mais de 30 e poucos anos de vigência, já teve mais de 100 emendas, então que se passa uma emenda para se mudar tantos privilégios que ainda existem por aí afora. E isso não pode perdurar em detrimento da população mais desassistida da sorte, que é a que mais sofre com esse princípio de igualdade de algaroba que prega o texto da lei, que na prática nunca foi aplicado e jamais será aplicado de verdade. Então, minha gente, eu peço a cada um de vocês que me siga no site Circuito Direto News, no meu canal Vem Modesto no YouTube, no outro canal Ex-Lege Advocacia, né? E também numa live às 18 horas na minha página Modesto Albuquerque no Instagram e no Twitter, também no LinkedIn. E este programa tem o patrocínio da Buíque Gás, a chama que rende mais, que já está prestando um bom serviço ao município de Buíque e também na região. E também da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Então, minha gente, até amanhã com mais um outro programa, né? Aliás, segunda-feira é que a gente estará de volta com o encontro na tarde. Amanhã, 5 horas, a gente tem o Interatividade Virtual. Então, até lá.